Mamãe apresenta. Clássico para as crianças. O que tem dentro? Tambo laranja. O que tem fora? Modo cotidiano. O que tem na rua? Menino. O que tem na janela? Flor amarela. O que tem no telhado? Gato molhado. O que faz agora? Conta uma história. 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, Por que 18 de abril? que foi o nascimento do Monteiro Lobato. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do pica-pau amarelo. Você sabia que Monteiro Lobato não contou só as histórias do sítio? Não. Não, ele foi lá atrás buscar as histórias clássicas para crianças. E ele contou uma história pro Pedrinho, para Narizinho, através da narração da Dona Benta, um clássico chamado Dom Quixote. Olha o tamanho do livro! E a Dona Benta começou a contar essa história, só que Pedrinho, Narizinho e Emília ninguém entendeu nada. Aí sabe o que ela fez? Vamos deixar esse livro aqui de lado? Eu vou contar com as minhas próprias palavras para vocês. Era uma vez um homem chamado Dom Quixote de la Mancha. Não, menti, na verdade ele não se chamava assim não. Ele tinha um nome muito diferente, o nome dele era um nome estranho, que chamava Aldonza não era, era a mulher dele. Gente, não sei, Dom Quixote, eu não acho nas minhas anotações. Como é que se chamava Dom Quixote? Alonso Quijana. Muito bem. O nome dele então era Alonso Quijana. Agora todo mundo conhece ele por esse nome? Lógico que não, tive que anotar no papel, porque ele só ficou conhecido como Dom Quixote. E ele adorava ler histórias de cavalaria. Era muito famosa naquela época na Espanha os romances de cavalaria que falavam de grandes feitos. E Dom Quixote era um fazendeiro que ele tinha mais ou menos uns 50 anos e um belo dia ele acordou e falou, depois de ter lido a noite toda: chega, não quero mais ficar aqui nessa fazenda, não quero mais ficar aqui tendo essa vida medíocre, vou salvar Dulcinea, a minha amada, vou salvar de todos os perigos. Os empregados falaram: vamos salvar a Dulcinea. Aí ele descreveu aquela assim, bonita moça. Não, ela se chama Aldonza. Não, ela se chama Dulcinea. Ela é muito rica, muito importante, é uma princesa. Aí como eles viram que ele estava meio maluco, deixaram ele pra lá, nem ligaram pra ele. Só que Dom Quixote, para ser um bom cavaleiro, ele não podia sair sozinho. Ele tinha que ter um cavalo. O cavalo dele chamava Rocinante. Só nome. Isso é o nome, daquela época, né? 1605. Imagina que época que se passava a novela de cavalaria. E ele pegou o cavalinho dele, que era um pangaré, um cavalo muito fraquinho e quase morrendo. E ele achava que era um cavalo muito bonito. E convidou um empregado para ser o seu ajudante. Sancho Pança. Por que você acha que ele chamava Sancho Pança? Porque ele tinha uma pança. Tinha uma barrigona enorme. E aí ele falou para ele, convenceu o Sancho Pança a acompanhá-lo. E os dois saíram pelo mundo para desbravar e passar por várias aventuras. Enquanto isso, a Dona Benta ia contando, as crianças Pedrinho e Narizinho iam ficando encantadas com aquela história maravilhosa, que eles nunca tinham ouvido nada igual. Era uma história incrível. E o primeiro grande desafio de Dom Quixote qual é? Ele enfrentou moinhos de vento. Moinhos de vento, né? Os moinhos eram muito importantes naquela época, porque trabalhavam com vento para moer, para trabalhar por vários homens, e tinham vários construídos em campos grandes. Tava tipo assim, um dragão. Para ele era um dragão. Ele achava que aquilo lá ele tinha que vencer, que aqueles moinhos iam acabar com ele. O Sancho Pança ficava na dúvida se ele tratava o patrão dele como maluco ou se acreditava naquelas histórias. E Dom Quixote arrumou uma lança enorme, que na verdade era um pedaço de madeira velha. E ele foi lá e na cabeça dele ele quase colocava um pinico. Era uma panela velha na cabeça dele que servia como armadura, pegou um monte de coisa velha e foi enfrentar esses moinhos. O moinho levantou Dom Quixote, ele quase caiu lá de cima. Olha, depois foram os carneirinhos. Ele viu os carneirinhos ali, achou que tinha que matar os carneiros, porque era um exército de soldados. Ele estava deixando todo mundo maluco. Até que o padre da cidade falou, não, gente, a gente tem que dar um jeito no Dom Quixote. Não é porque ele já estava até sendo chamado de Dom Quixote, né? Porque ninguém nem lembrava mais o nome dele, nem eu lembrei. Temos que dar um jeito nele. Aí ele chamou um sobrinho dele, falou, olha aqui, ó, você precisa dar um jeito nesse maluco, que tá todo mundo dizendo que ele vai acabar com todo mundo. Você convence ele, chamou o sobrinho e falou, você vai convencê-lo de que tudo que ele está dizendo é verdade. E aí desse jeito a gente vai comprovando que é uma maluquice até ele se convencer que ele precisa voltar para a fazenda e precisa voltar a ser normal.
Tá bom. Aí esse sobrinho dele veio pra cá, começou a conversar com o Dom Quixote, falou pra ele que ele era muito forte, que ele estava sendo conhecido, que a Dulcinea era apaixonada por ele. E aí, no meio dessa história toda, eles chegaram num lugar que eles acharam que era um castelo. O Dom Quixote achou que era um castelo, foi apresentado pro Duque, pra Duquesa, e todo mundo já sabia da fama de que ele era maluco. Então o Duque e a Duquesa, como eram duas pessoas muito malvadas, começaram a acreditar que a história do Dom Quixote era verdade. Falaram para ele, seja bem-vindo, cavaleiro famoso que veio aqui desbravar o mundo. Vamos fazer uma festa para o senhor e hoje à noite a sua linda Dulcinea vem te encontrar. Ele ficou desesperado, Dom Quixote ficou muito feliz e eles estavam sendo tratados por todos os empregados e era tudo mentira. Armaram uma festa para convencer Dom Quixote de que ele era muito importante. Trouxeram aquele sobrinho do padre, se transformou num mágico. Vendou os olhos do Dom Quixote e do Sancho Panças e disse que eles iam viajar por vários lugares. E aí fez o Dom Quixote fazer uma promessa de que para encontrar a Dulcinea ele teria que abrir mão de toda aquela vida e voltar para a casa dele e voltar a ser um fazendeiro normal como antigamente. Dom Quixote ficou muito dividido, mas ele amava tanto a Dulcinea, tanto que ele faria qualquer coisa pelo seu amor. E ele teve que jurar. Ele jurou que voltaria para casa para ver Dulcinea novamente. E assim, todo mundo desfez aquela invenção, toda aquela história mentirosa. E Dom Quixote voltou para casa dele, para a fazenda. Depois de 7 dias, ele adoeceu. Ficou muito triste. Quando estava na beira da morte, chamaram o padre, chamaram o sobrinho, chamaram o Sancho Panza, até a Dulcinea, que era a senhora Aldonza, veio falar com Dom Quixote. E todos se ajoelharam no pé dele, muitos pediram perdão por tê-lo enganado. E Dom Quixote não queria saber de nada mais. Ele agora já estava muito perto da morte. Beijou a mão de Dulcinea, deu um abraço no grande e fiel escudeiro Sancho Panza, que seguiu todo aquele tempo do lado dele, protegendo ele, cuidando de todos os machucados e todos os problemas que ele teve. E fechou os olhos e morreu. Assim termina a história, muito triste. Dona Benta contou essa história para o Pedrinho, para a Narizinho, para a Emília. Eles ficaram encantados. E Dom Quixote é o segundo livro mais lido do mundo. Ficou muito famoso. Miguel de Cervantes estreou um novo jeito de se contar a história. Uma história de romance, escrita como as pessoas falavam ali no dia a dia. E essa história entrou por uma orelha. E não saiu pela outra. E quem quiser, Que conte outra. até lá.